estou? Mateus, Marcos, Lucas e João. É registrar os eventos e apresentar os fatos dos filhos de Deus. E é nos revelado por intermédio do registro que eles apresentam das coisas que Jesus disse e fez. Então aí são livros históricos que vai falar sobre a história de Jesus, que aconteceu. Aqui tem um que não andou com Jesus, não viu Jesus. Lá na frente vai estudar sobre ele. Os livros doutrinários. A maioria dos livros doutrinários compõe-se de cartas escritas para certos grupos de crentes, ensinando-os a maneira correta do viver cristão. Os livros doutrinários são os seguintes: Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, Hebreus, Tiago, 1 e 2 Pedro, Judas e 1 João. Por ser carta, irmãos, é no feminino, primeira. Quando é livro, é no masculino, primeiro. No primeiro Reis, segundo Reis. Como é carta, é exemplo feminino. Só o 1 João, né? Sim, só o 1 João que foi o livro doutrinário. O segundo e 3 João são cartas pessoais. Para direcionar uma pessoa, mas a gente vai aprender agora aqui. Os livros pessoais, além dos livros doutrinários e históricos, há outros que melhor poderiam ser descritos como pessoais. Esses livros foram cartas endereçadas a crentes individuais, por isso que são livros pessoais. São cartas pessoais, que é 1 e 2 Timóteo, Tito, Filemão, 2 e 3 João. Embora fossem escritas para homens que eram líderes da igreja, revestem-se de importância para a comunidade cristã inteira de todos os séculos. Ou seja, embora foi direcionada para uma pessoa, mas ali tinha vários conselhos. Se você for ler na Bíblia, tem vários conselhos nessas cartas que a gente pode trazer para a nossa própria vida, né? Para a comunidade cristã em geral. E o livro profético, que se der tempo, eu acredito que vai dar, a gente vai estudar uns capítulos do Apocalipse. Acho que aqui, não sei se todos aqui já tiveram aquele estudo do pastor Gladstone, do Apocalipse, é muito bom. Eu estou com ele, já revisei, já tive umas 3 vezes esse estudo com ele. Eu sempre reviso, coloco algumas coisas a mais, acrescento. Eu acredito que se der tempo a gente vai estudar aí um pouquinho de escatologia. Não é muito meu forte, mas eu gosto demais. Atos se encaixa em história? Atos? Sim, história. O livro profético é o Apocalipse. De um modo geral, os livros proféticos da Bíblia são aqueles nos quais Deus falou sobre eventos tanto presentes como futuros. Assim sendo, os escritos proféticos têm 2 propósitos principais. O primeiro é transmitir ao povo uma mensagem sobre a sua presente situação e como deveriam reagir diante dessa situação, e revelar eventos futuros e o plano de Deus acerca do mundo, embora quase todos os livros do Novo Testamento envolvam alguma profecia. O livro de Apocalipse dedica-se inteiramente a questões proféticas. O interessante é que o livro do Apocalipse, irmãos, ele não é só coisas, ele só não é dito com coisas que vão vir, não. O livro do Apocalipse vai falar sobre o que aconteceu ontem, há tempos atrás, o que está acontecendo agora e o que vai acontecer no porvir. Às vezes a gente tem esse pensamento de que o Apocalipse é só um livro que vai acontecer as coisas. Não. É algumas coisas que já estão acontecendo, que já aconteceram no passado. Mas lá na frente a gente vai estudar. Os escritores dos livros estão aí, se vocês quiserem anotar. Mateus, escreveu o Evangelho de Mateus, né? Mateus. Lucas escreveu o Evangelho de Lucas. E Atos. Aí tá, não sei porque foi de um outro coisa que eu tirei. O João, ele escreveu, tem uma boa parcela, João, né? Escreveu o Evangelho, escreveu as cartas, escreveu o Apocalipse. Onde foi que ele escreveu o Apocalipse, irmãos? Quando é que ele estava? Pedro, Hebreus não tem. Não, até hoje assim há uma discordância em algumas linhas como é que eu posso dizer? Algumas linhas de traduções, algumas linhas de alguns grupos. Alguns falam que foi Paulo que escreveu Hebreus, outros falam que foi Pedro, outros falam que foi Apolo. Mas, ao certo mesmo, a igreja não se pronunciou em relação a isso. Pelo currículo, né? A gente não pode afirmar categoricamente, né? E Paulo escreveu várias cartas aí, de Romanos até Filemão. A cronologia, irmãos, dos livros, eles não está na coisa certa, na sequência certa, não está. Eles organizaram de uma forma, isso.
Eles escreveram de uma forma na qual eles pudessem ser um livro que você pudesse entender, porque eles não podiam colocar o primeiro livro de Tiago do que Mateus, porque eles precisariam que tivesse Mateus para falar sobre Jesus. Então tinha que estar tudo certo. Então, uma pergunta no livro desse. Alexandria é onde você falou, é uma das cidades mais populares, tá? Lembra? A Bíblia diz que o livro de Lucas, o Evangelho, foi escrito primeiro que o de Atos, mas tem um questionamento. Se Lucas era grego e tinha suas crenças, ele se converteu. O livro de Atos até comenta sobre isso. Quando Paulo pregava e caiu no osso lá, né, e ele fez. Meu tio estava na janela, isso. Então, pela questão lógica, ele primeiro escreveu o livro de Atos como um livro. O que estava acontecendo naquele momento com Paulo, pela curiosidade dele, né? Isso. Então, por que a lição diz que o livro foi escrito primeiro foi Lucas e depois o de Atos? Eu não entendi essa questão. Eu acredito, Wilson, que em relação a escrito primeiro é finalizado. Eu acredito que ele finalizou primeiro o Evangelho de Lucas, o Evangelho dele. Por quê? Porque como ele via o Paulo fazendo os milagres, prodígios, via como ele estava sendo usado, isso despertando a curiosidade dele. Por quê? Porque a gente vai estudar e vai ver que ele era médico. Ele estudou na melhor medicina da época, que era na Grécia. E aí, como ele viu que isso aconteceu, ele foi pesquisar. Ele virou um historiador também. Ele foi pesquisar por quê que estava acontecendo isso na vida de Paulo. Quem é esse tal de Jesus? Então, a gente vai ter um parente de raciocínio que vai dizer que foi finalizado primeiro o Evangelho de Lucas. Por isso que a gente está falando isso. Depois o livro de Atos. Foi organizado em sequência. As sequências. Tudo certinho. Então, olha só, o Novo Testamento, os livros são agrupados de acordo com o seu conteúdo. Por outras palavras, os livros históricos aparecem em primeiro lugar. Depois vem o livro doutrinários pessoais e o livro profético. A gente não vai ajudar na cronologia certa, mas a gente vai passando aí. Olha só. Deixa eu passar aqui. A gente vai falar aqui agora sobre a vida e o ministério de Jesus. Os acontecimentos históricos mencionados nos escritos do Novo Testamento aconteceram dentro de um espaço de aproximadamente 100 anos. Desde 6 a.C. até 95 a.C. Mais ou menos essa data. A gente não pode datar uma coisa certa que aconteceu lá atrás. Não tem como a gente dizer, não, foi isso aí mesmo, essa data certa. Esse período de ou entre um período e outro período, né? Como muitos falam assim, a Páscoa é no dia 14 do mês de Abib. Ninguém sabe se é nesse dia mesmo. Porque eu não estava lá. Você também não. A arqueologia, querendo ou não, são vários, né? Como pode ter um erro, a gente não dá para dizer uma data certa. E aí, olha só, vai ter a vida do ministério de Jesus, Mateus, Marcos, Lucas, o começo do desenvolvimento da igreja, o contínuo crescimento da igreja e a perseguição contra ela. A destruição do templo é também sido tópico 3. Isso, foi depois de Jesus, quando ele fala assim, ele não vai ficar pedra sobre pedra aqui, não vai ser derribado. Os relatos dos quatro evangelhos. A sabedoria de Deus, ela não nos conferiu apenas um relato da vida de Jesus, mas 4. Poderíamos fazer a pergunta: qual é o valor de se ter mais de um registro na vida de Cristo? Alguém vai terminar em Deuteronômio 19:15 e o outro lá em Jeremias 1:12? Rapidinho, irmão. Sei que é boa de Bíblia, Deuteronômio 19:15 e Jeremias 1:12. Uma só testemunha não se levantará contra ele por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for que cometeu. Pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas se estabelecerá o fato. Glória a Deus. Sabe o Deuteronômio foi, irmão? Irmão Denis? Sabe o Deuteronômio, não foi? Isso. Alguém de Jeremias 1:12? Vamos lá, irmão, senão vai liberar essa 10 horas hoje. Próxima aula, você traz a sua Bíblia. 1:12. Disse o Senhor, viste bem, pois eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Glória a Deus. Se você também tem essa Bíblia no celular, pode pesquisar aí. Então, em vez de ter só uma testemunha, teve 4 relatos bíblicos, né? Sobre a vida, o ministério, o ensinamento de Jesus. Quando os evangelhos foram originalmente escritos,
cada um tinha uma característica especial que apelava para certos grupos, ou seja, cada evangelho foi para um certo grupo. E o interessante é que hoje a gente não tem o original mesmo do que foi escrito. Como assim, Lúcia? Hoje a gente não pode saber como era a letra de Lucas, como era a letra de João, porque esses livros foram queimados, foram perdidos. Então eles já são cópias de cópias que foram copiadas, e foi copiado mais 10 vezes, que alguém deixa de copiar mais 100, e aí até chegar a gente. Mas isso de maneira nenhuma invalida o que está aqui. Isso de maneira nenhuma vai fazer com que a gente via, que a gente deixe de servir ao Senhor. Né? Você falou acertadinho, você vê o contexto da originalidade. Isso, do grego, né? Você vê, está aí, está do lado aí, O interessante é que eu aprendi que o tradutor da Bíblia, ele é um traidor. Por quê? Porque ou ele vai trair o seu leitor, ou ele vai trair a originalidade da Bíblia. Porque tem palavras no grego que não tem como vir para cá para o português. Então, a tradução da Bíblia, algumas palavras não vieram para cá, ficaram aqui no grego. Mas é bem forte. Eu gosto, às vezes, quando estou ministrando, eu falo algumas coisas para ficar bem fixado na mente dos irmãos. Beleza? As narrativas dos evangelhos também são harmoniosas entre si. Todos eles seguiram o mesmo padrão básico, desdobrando os principais eventos da história. Os relatos dos evangelhos sinóticos são seletivos, não são listas de tudo quanto Jesus disse e fez, conforme escreveu em João 21:25. Alguém vai pegar, por favor? Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem o mundo inteiro caberia nos livros escritos. Glória a Deus. Então, se eles fossem colocar tudo que Jesus fizesse, não teria biblioteca que fizesse isso, né? Olha só, de acordo com as tradições, o Evangelho de Mateus foi escrito por ele próprio. Mateus, a profissão dele, ele era publicano, ou seja, ele cobrava os impostos daqueles do povo também, um dos 12 discípulos de Jesus. Provavelmente Mateus escreveu o Evangelho em algum tempo, entre 50 a 70 depois de Cristo. O Evangelho de Mateus aparece como o primeiro livro do Novo Testamento, pois o seu conteúdo provê um elo apropriado entre o Antigo e o Novo Testamento. O Evangelho de Mateus, e depois, para quem sabe dizer? Judeus. Tanto é que se você for ver lá no capítulo 1, tem a chamada genealogia. E isso os judeus prezam muito a genealogia. Estava até conversando com o meu professor que no casamento dele, Ele era filho de Levi. Então, quando eles vão casar, ele fala, o nome do meu professor é Itzá Levi com Lei. E aí, olha só, eles dizem assim, ó, hoje vai se casar aqui o Itzá Levi com Lei, que vem da geração tal, que gerou tal, que gerou tal, gerou tal. Ele disse que é mais ou menos umas 5 horas, só para ele falar. Porque judeu ele quer saber de onde tu veio, quem é você, né? Tanto é que quando você vai ler lá em Crônicas, tem uma hora que você passa rapidinho, porque só João gerou tal, que gerou tal, que gerou tal, porque isso é coisa de judeu. Isso é coisa de pessoal do Oriente, ele quer saber, meu irmão, de onde tu veio. Alguém lembra para mim Mateus 2? Mateus capítulo 2, versículo 2, e depois o 27 e depois o 37. Mateus 2:2. E perguntava: onde está o recém-nascido Jesus dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Glória a Deus. Então, Mateus ele pega o verbo do Antigo Testamento para o Novo. Tanto é que o livro dele ele vai dizer: olha, lá o profeta tal falou isso a respeito disso e aconteceu aqui dele. Então ele está mostrando para os judeus. Sim, ele comenta Isaías, ele comenta Zacarias, ele comenta, se não me engano, Malaquias, ele comenta vários profetas, né, Jeremias. Então é bem interessante porque ele quer mostrar para os judeus que realmente Jesus é o Messias, no qual infelizmente muitos hoje não acreditam, né? Por exemplo, Mateus refere-se a Jesus usando o título Filho de Davi.
por 8 vezes. Marcos 12 tem um título apenas 2 vezes. Ou seja, Mateus ele deu foco no filho de Davi. Por quê? Porque Jesus ele tinha que vir dessa linhagem, da linhagem de Davi. Mateus incluiu material com fatos que demonstravam seu interesse pelos gentios. Exemplo, o antepassado de Jesus, os magos, e encerrou seu evangelho com a grande comissão, na qual Jesus disse que os seus seguidores fizessem discípulos de todas as nações. Beleza? Em relação à igreja, entre os 4 evangelhos de Mateus, é o único no qual aparece a palavra igreja. Encontra-se ali por 3 vezes, uma em 16, 18 e 2 vezes em 18, 17. Alguém ajuda para mim, por favor? Rapidamente, irmãos. Mateus 16, 18 e 18, 17. Vai falar sobre a igreja. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E se ele não os atender, diz-o à igreja, e se recusar ouvir também a igreja, considere como destino sobre o campo. Glória a Deus. Falando sobre a igreja, sobre essa passagem de Pedro, vocês já fizeram um trabalho sobre isso, né? Sobre Pedro, não fizeram? Não chegaram a fazer, não? Mas tá bastante. Vocês já tinham feito já, eu acho. Se eu não me engano, acho que é a história da igreja. Já. Não só da igreja não. A gente fez sobre ele, Mateus, Marcos, o filho de João. Quer para saber se ele é o primeiro papa da igreja? Vocês nunca fizeram, não? Mas vocês já leram sobre isso? Já. A igreja católica vai dizer que a igreja, ela está sobre Pedro. E Jesus, ele, quando ele dá a chave para ele da igreja. A igreja católica crê nisso, que é ele que foi o primeiro papa. E aí eles dizem que como é a continuidade da igreja, que é a primeira igreja, até hoje os padres usam aquela, igual de Arão vestia aquela roupa. Isso, e por isso que os padres vestem aquela roupa, porque continua, entendeu? Eu tenho uma pergunta sobre relação a essas coisas. Eu tenho uma pergunta que a gente já até falou sobre isso. O professor falou assim que dificilmente os católicos seriam salvos. Só que quando eu converso com pessoas realmente católicas, praticantes, né, na maioria das vezes, elas falam muito de Jesus. Tem sim o santo, só que elas não focam nele. Eu queria saber a sua opinião sobre isso. Fala aí, Anderson, o que tu acha? As irmãs, assim como o católico idolatra o santo, tem crente que idolatra as coisas aí. Pois é, porque se tu for ver isso, não é, por exemplo, vou citar um negócio aqui. Vou falar sem nada, só vou citar um exemplo. Eu tava pensando hoje lá em casa, rapidinho. Eu tava lá em casa, aí eu tava ouvindo, teve uma época que eu ouvi alguém ouvindo louvor e tal, e a pessoa é da igreja, só que ela é tipo assim, amante da pessoa, né? Porque ele é casado com outra pessoa, só que ele tá na igreja, só que quando tu vai lá, tu sente a presença de Deus. Aí veio bem assim na minha cabeça, a graça. Não pensa assim que a pessoa tá errada, não. Ele só volta a tirar do papel e casar, entendeu? Só que, assim como ele falou, né, que assim como na católica existe isso, no evangélico também tem. Mas nem por isso a pessoa vai deixar de sentir a presença de Deus. Quanto mais ela buscar, Deus vai incomodar ela ao ponto de mudar, né? O cristianismo, nós somos, qual é a nossa religião, pode dizer assim, né? Nossa crença, lá em João 14,6, ele vai dizer o quê? Eu sou. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Não tem para onde você correr. A nossa religião, Jesus Cristo, ele é muito enfático em dizer que se não for por ele, não é por mais ninguém. O Enzo falou algo assim que é bastante relevante. Que assim como os católicos hoje eles idolatram, não é a sua maioria, inclusive aquele padre, o Fábio de Mello até falou, deu uma polêmica danada. Tem até uns que são carismáticos. Isso, tem até uns que falam inimigos, já vi. Tem, já não me ouvi. Que ele falou assim, olha, Maria, não, quem sabe é Jesus. Eu não adoro essa Maria. É Cristo que liberta. É Cristo que liberta mesmo, isso foi um panelão. Esse negócio é até interessante do santo, porque para te ver como a Bíblia nunca é alterada conforme nós foram passando, porque sabe que o catolicismo foi um dos primeiros a ter acesso à palavra. Se eles quisessem fazer alguma coisa lá e
todo mundo estava adorando a Maria hoje em dia. Eu acredito, assim, agora a minha opinião, né, como irmão de Cristo, eu acredito assim que naquele grande dia a gente vai se assustar. A gente Também vê. acredito. A gente é um raio de Deus, Levítico, né? No Antigo Testamento, mas o Senhor ele é fiel, né? E dela a palavra, né? Aqui diz assim, ó, não vos farei para fugir, nem vos farei Deus de missão. Eu sou o Senhor. Eu não é parte agora e eu faço isso, né? Não tem como ele. Minha avó faleceu tem 2 dias, com 3 dias. Minha bisavó. E ela era católica mesmo, praticante. Isso. E nas últimas horas que eu fui visitar, no dia que eu fui lá, ela faleceu. Fui levar minha avó, para minha bisavó. No dia que eu fui levar minha avó, ela faleceu. Ela faleceu de tarde e foi lá de manhã. E ela não clamava por Maria, clamava por Jesus. Lá nas últimas horas da vida dela. Por isso que eu fui aí. Eu não tenho como medir. Eu não tenho opinião, eu não tenho como eu medir se aquela Porque tem gente que pessoa ela está no inferno ou ela está no céu. A minha opinião é essa. Mas também eu não jogo lá no inferno. Eu não posso ser de um ano para o céu vai para o inferno. Eu não tenho esse poder. Eu não posso medir, porque justamente ela está lá na igreja católica, entendeu? Eu não posso automaticamente dizer que ela está adorando aquilo como Deus. A gente tem a receita, né? Agora, gente, tudo é questão da. Mas meus colegas calvinistas, eles vão dizer. Eu tenho muitos colegas calvinistas que eles acabaram calvinizando várias vezes. Mas eles vão dizer que, olha. Eles vão dizer que Deus já predestinou e ponto final. Se eu vou para o céu, não sei. Se ele predestinou para o céu, eu vou. Se não para o inferno. Seguinte, eu vou te fazer uma pergunta aqui, será que os padres vão para o céu, cara? Vou te falar por quê. Seu amigo meu, ele fez estudo católico, ele fez todo aquele procedimento católico, aí ele fez uma pergunta para um padre, disse, padre, é certo adorar a imagem? E já estava quase para a partida já, e o padre disse, não, meu filho, então é certo. Desde aí, nunca mais, nem na igreja católica. Poxa, o que eu estou fazendo aqui, então, se vai ser aí ele contou essa história, nunca mais ele foi para lá. Existe uma coisa lá. Se o cara sabe a verdade, por que não foi a verdade? Existe algo chamado dinheiro. Mas eu acho que não é assim no E evangelho. aí, vem que lá, ele pode criticar isso como foi, mas lá eles são sempre avisados. Tudo que vem lá vem do Papa, né? Interessante ver. Não existe igreja, ministério tal, igreja, não existe entre eles. Eu já fui católico, antes de me converter, eu ia um domingo sim, 2 meses não, missas. E engraçado que eu nunca vi nenhum católico se levantar do banco para tomar água, não via show de quilo. Pra beber café, né? Não via, eles, o que você falou é verdade, eles são bem centrados. As missas lá deles é. Glória a Deus. Então a gente não pode tirar, dizer, como você falou, né? O que acontece é o seguinte, tem muitos padres que eles sabem a verdade, só que eles não saem por causa